As primeiras rajadas do inverno cortavam Hamburgo como lâminas invisíveis, quando as sirenes começaram a ecoar pelos bairros industriais, vibrando através das janelas e despertando a sensação de que algo monstruoso estava tomando forma. A fumaça das fábricas se misturava à neblina densa, criando um céu baixo, pesado, sufocado, onde a luz parecia perder a coragem de atravessar. Era 1938. E a cidade, ainda pulsante de vida comercial e portuária, começava a sentir o aperto de uma presença que se espalhava como veneno, o regime nazista consolidando seus tentáculos. As ruas, antes barulhentas, agora sussurrava medo. As conversas diminuíam. Os olhares desviavam, e cada bandeira vermelha pendurada sobre as portas parecia observar, julgar e condenar. Nesse cenário, caminhava Aracide Carvalho, seus passos firmes contrastando com o silêncio nervoso ao redor. Para o mundo, ela era apenas uma funcionária estrangeira do setor de passaportes do consulado brasileiro. Mas havia algo em seu olhar, não de desafio, mas de lucidez. Algo que pressentia que a história estava prestes a engolir vidas inteiras, e que apenas aqueles que ousassem ver além do permitido poderiam impedir o inevitável. Dentro da construção de paredes altas onde trabalhava, papéis sofriam mais do que tinta e carimbos. Sofriam o peso das decisões que decidiam destinos. Rostos entravam carregando ansiedade. Vozes roucas perguntavam por vistos. E mãos trêmulas estendiam documentos marcados com a estrela da exclusão. O cheiro de papel velho impregnava o ar do consulado. Um cheiro que se misturava ao medo contido de quem entrava ali em busca de uma chance de fuga, uma chance de vida. Aracy sentia esse medo como se fosse uma segunda pele. Ela sabia reconhecer quando os olhos de alguém não buscavam apenas um pedaço de papel. Buscavam um milagre. A cada pedido negado pela política internacional, a cada carimbo obrigatório que marcava judeu no documento, um pedaço da humanidade parecia ser arrancado. Mas, naquele ambiente hostil, Aracy decidiu que não viveria apenas observando a queda dos outros. Ela seria a ruína silenciosa do sistema que esmagava inocentes. Quando recebeu o primeiro documento com marcação de exclusão racial, olhou para o rosto do homem à sua frente. Um pai jovem, com os dedos entrelaçados, como se tentasse segurar o próprio mundo. Ao sentir o tremor leve em suas mãos, Aracy entendeu que ali começaria uma guerra privada. Sem armas, sem soldados, sem testemunhas. Ela respirou fundo. Observou o corredor onde as botas da Gestapo às vezes passavam em rondas desnecessárias. E decidiu que agiria. Devolveu o passaporte sem o carimbo discriminatório. E orientou o homem com breves palavras, quase inaudíveis. Aquele gesto, pequeno como uma faísca, acenderia uma chama que atravessaria os anos mais sombrios da humanidade. Lá fora, caminhões militares passavam em comboios lentos, seus motores roncando como bestas adormecidas. A propaganda nazista se espalhava pelas paredes como pragas visuais. Mas, dentro do consulado, uma mulher solitária começava a desenhar rotas invisíveis para foragidos que carregavam no peito apenas duas coisas: medo e esperança. Aracy não sabia quantos conseguiria salvar. Talvez nenhum, talvez dezenas, talvez mais. Mas sabia que, se não começasse naquele instante, o mundo perderia mais do que vidas. Perderia sua própria consciência. A cidade parecia comprimir o ar à medida que novas leis surgiam a cada semana, como garras que se fechavam em torno da população judaica. As vitrines de lojas eram quebradas, nomes eram riscados de registros civis, empregos desapareciam e famílias inteiras eram transformadas em sombras sem direitos. Conforme o Reich expandia seu domínio, a burocracia se tornava uma arma tão afiada quanto qualquer soldado com fuzil. E foi justamente contra essa arma invisível que Aracy decidiu lutar. Sua mesa no consulado tornou-se um campo de batalha, onde cada carimbo evitado era um tiro disparado contra a lógica perversa que sustentava a perseguição. Os corredores do consulado eram escuros e estreitos, e Aracy sentia a pressão do regime pairando sobre eles como uma presença silenciosa. A Gestapo visitava o prédio com frequência crescente. Passos pesados, vozes graves, olhares que atravessavam tudo com desconfiança. Bastava um movimento errado, um papel fora do lugar, uma assinatura mal explicada,
e todo seu trabalho se desmoronaria em segundos. Porém, a fidelidade de Aracy era algo muito maior que sua própria segurança. Era a vida humana, menos aquela que estava sendo destruída à luz do dia, sem vergonha, sem disfarce. Cada judeu que chegava ao consulado trazia uma história presa à garganta. Um desespero que se escondia sob casacos gastos e olhos que evitavam olhar diretamente para qualquer autoridade. Aracy lhes oferecia algo que poucos davam naquele tempo: humanidade. Quando os recebia, fazia silêncio, não por medo, mas por respeito. O silêncio era a ponte entre o pânico e a esperança. Ela ouvia as respirações rápidas, observava o suor acumulado nas sobrancelhas, percebia os dedos inquietos que apertavam papéis como se fossem escudos. O mundo inteiro parecia ruir ao redor, mas naquele pequeno espaço do consulado, uma mulher enfrentava a escuridão com gestos calculados e corajosos. Havia dias em que o consulado fervilhava de tensão. Notícias de novos decretos chegavam como trovões, e funcionários murmuravam com preocupação crescente. Muitos fingiam não ver o que estava acontecendo. Outros tentavam sem sucesso ignorar as marcas do terror nas ruas. Aracy, porém, não podia menos e não queria menos ignorar. Cada nova restrição tornava seu trabalho mais perigoso e, ao mesmo tempo, mais necessário. Ela começou a criar pequenos códigos de comunicação, orientando famílias a não utilizarem rotas óbvias, a se apresentarem em horários específicos, a manterem documentos básicos escondidos dentro de roupas costuradas às pressas. As botas nazistas ecoavam pelo lado de fora, mas Aracy mantinha a serenidade, como uma armadura invisível. O maior risco era sempre a proximidade da descoberta. Documentos alterados, vistos emitidos com rapidez suspeita, passageiros embarcando em navios rumo ao Brasil sem a marca racial obrigatória. Era uma obra de resistência tão habilidosa que se confundia com a própria burocracia que tentava subverter. A cada vida que escapava, Aracy sentia o coração apertado, não por medo, mas pela certeza de que outros dependeriam dela no dia seguinte. As rotas de fuga começaram a se multiplicar. Não eram mapas desenhados, não eram caminhos marcados no papel. Eram percursos construídos pela coragem e pela imaginação. Às vezes, era necessário confiar no porteiro certo, no oficial distraído, na brecha no horário da patrulha. Outras vezes, era apenas fé. Fé de que a porta se abriria na hora certa. E de alguma forma, abria. Aracy não se via como salvadora. Via-se como ponte. Uma ponte frágil, arriscada, mas que precisava permanecer de pé. Mesmo quando tudo ao redor ruía, a Gestapo intensificava suas buscas. As noites tornavam-se mais longas, mais frias, mais silenciosas. As sirenes de alerta começavam a soar com frequência alarmante, espalhando luzes vermelhas pelas fachadas, dando à cidade a aparência de um coração sangrando. Hamburgo se transformava em uma fortaleza paranoica, fechada, sufocada por seus próprios medos e pelas ordens que vinham de Berlim. Nesse cenário, Aracy trabalhava como se caminasse sobre uma lâmina de navalha. Cada resto era calculado, cada expressão era moderada, cada assinatura era um risco. Para completar seu trabalho clandestino, Aracy precisava parecer invisível. Precisava transitar entre colegas e superiores com a postura de alguém absolutamente comum. Era essa banalidade aparente que a protegia, mas por dentro sua mente operava com a precisão de um general em plena ofensiva. Ela controlava horários, estudava padrões dos guardas, percebia os humores dos oficiais, reconhecia o menor sinal de suspeita e ajustava seu comportamento como quem manobra no campo de batalha. Seu grande trunfo não era ousadia, mas calma menos. Uma calma que escondia um vulcão. À medida que os meses avançavam, mais famílias passavam pela mesa de Aracy. Cada uma delas deixava algo invisível para trás. Fragmentos de medo, restos de dignidade ferida, esperança embrulhada em silêncio. Aracy absorvia tudo isso sem protesto, como se sua existência tivesse sido feita para carregar o peso dos outros. Havia mães que tremiam ao pensar em enviar os filhos para outro continente, sem saber se voltariam a vê-los. Havia homens que, mesmo quebrados, tentavam manter aparência digna, como última forma de resistência. Aracy observava tudo isso com olhos atentos, e cada história
transformava sua convicção em algo ainda mais afiado. Os navios que partiam do porto de Hamburgo rumo ao Atlântico tornavam-se símbolos de libertação, mas alcançar esses navios exigia mais do que documentação perfeita, exigia timing, coragem e uma coreografia precisa que Aracy organizava com a descrição de uma sombra. Muitas vezes, ela caminhava próximo ao porto apenas para memorizar rotas de patrulha, horários de movimento, rostos dos inspetores. Nada escapava ao seu olhar. Embora nunca tivesse sido treinada para espionagem, tornou-se especialista por necessidade e por compaixão. Certa noite, ao deixar o consulado, Aracy ouviu o som de vidraças, sendo quebradas não muito distante. A escuridão escondia, mas não calava os gritos sufocados que percorriam as ruas. Uma batida abrupta ecoou, seguida por ordens ríspidas em alemão. Aracy se encolheu no capote, acelerando o passo, não por medo de ser vista, mas para não testemunhar aquilo que já conhecia bem. Mais uma casa invadida, mais uma vida triturada pela máquina do ódio. Porém, mesmo voltando para casa envolta em sombras, ela carregava dentro de si uma chama inabalável. A guerra a cercava por todos os lados, mas não conseguia penetrar seu espírito. Os papéis que passavam por suas mãos na manhã seguinte traziam sinais dessa mesma noite de terror, olhares mais vazios, vozes mais baixas, documentos mais urgentes. E Aracy sabia que seu trabalho, por mais silencioso que fosse, era maior do que qualquer lei nazista. Era uma afirmação de humanidade em meio à barbárie. Cada carimbo omitido, cada orientação. Quando o inverno finalmente se instalou de forma brutal sobre Hamburgo, cobrindo telhados e ruas com um silêncio gélido, a guerra parecia respirar através das frestas das portas. Era como se cada cristão de gelo que se acumulava no parapeito das janelas carregasse um segredo, um sussurro, um aviso. A cidade transformara-se em um palco de tensões que se acumulavam como tempestades. A Gestapo caminhava pelas ruas com olhos famintos e pranchetas firmes, anotando tudo: nomes, hábitos, desvios, hesitações. Os rostos denunciavam medo antes mesmo de qualquer postura física. E, no coração desse cenário sufocante, Aracy de Carvalho intensificava seu trabalho como se lutasse contra o tempo. No consulado, as sombras pareciam mais densas. Às vezes, o ranger da porta principal fazia seu coração disparar por um segundo menos, apenas o suficiente para lembrar o risco constante que a abraçava. Mas Aracy recuperava o ritmo rapidamente, como alguém que se acostumou a dançar com o perigo sem deixar que ele conduza. Os papéis chegavam mais rápido do que nunca. Famílias inteiras buscavam visto para o Brasil, enquanto outras tentavam apenas uma chance de respirar. Uma cidade onde seus nomes não fossem sinônimos de sentença. Aracy os recebia com um calor silencioso, um olhar firme que dizia: você ainda existe. Você ainda importa a essa altura. Sua rede improvisada de resgate já se estendia por dezenas de histórias entrelaçadas. Informantes discretos, amigos de confiança, vizinhos que fingiam não ver, funcionários que desviavam olhares por empatia. Menos cada um contribuía, mesmo que involuntariamente, para que vidas escapassem pelas frestas do regime. Aracy aprendia a prever o imprevisível. Sabia quando uma inspeção surpresa estava prestes a acontecer apenas pelo humor dos oficiais no corredor. Sabia diferenciar o medo comum do medo urgente nas famílias que chegavam. Cada detalhe era uma pista, um mapa, uma linha tênue entre a vida e o esquecimento. Havia noites em que Aracy não conseguia dormir. O vento golpeava as janelas, trazendo consigo o eco distante de sirenes e carros militares. Ela se levantava e caminhava pela sala, as mãos trêmulas segurando uma xícara de café frio, observando pela janela os postes iluminando a neve que caía sem pressa. Às vezes, imaginava o destino daqueles que tinham partido com vistos que ela ajudara a emitir. Imaginava um instante em que pisavam em solo brasileiro e respiravam alívio pela primeira vez em meses. Mesmo que não pudesse ouvir suas vozes, sentia seus suspiros ecoando em algum lugar do mundo. Esse pensamento a mantinha em pé. Era a prova silenciosa de que sua luta não era em vão. Certa manhã, enquanto organizava os documentos do dia, ouviu a porta do consulado se abrir com brusquidão. 2 oficiais nazistas entraram. Seus casacos, pesados,
salpicados de neve. O chão vibrou com suas botas. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que parecia uma parede se erguendo. Aracy manteve o rosto sereno, mas sentiu o pulsar rápido de suas veias. Os oficiais pediram para verificar registros recentes de vistos. Queriam conferir nomes. Queriam encontrar inconsistências. Ela sabia que, se um único documento errado fosse encontrado, tudo acabaria ali. Cada vida salva, cada estratégia, cada esperança, tudo desfeito em segundos. Com movimentos medidos, entregou a pilha de papéis permitidos e escondeu os proibidos sob uma pasta que fingiu ser apenas de arquivos antigos. A inspeção durou minutos que pareceram horas. Os homens vasculharam, questionaram, observavam seus gestos com olhos de predadores, mas nada encontraram. Quando finalmente saíram, o silêncio voltou a se estender pelo consulado. Aracy respirou fundo, mas não comemorou. Apenas continuou a trabalhar. Aquele havia sido apenas um dos muitos confrontos invisíveis que travaria. Os meses seguintes foram marcados por uma mudança drástica na atmosfera de Hamburgo. A guerra finalmente invadira toda a Europa. E a cidade, agora alvo de bombardeios ocasionais, vivia em um estado constante de alerta. As sirenes que antes anunciavam perseguições passaram a anunciar perigo do céu. A cada sinal as pessoas corriam para abrigos improvisados e o chão tremia sob o impacto das explosões distantes. A fumaça dos ataques se misturava ao cheiro de petróleo queimado e pó de escombros, criando um odor que se prendia às roupas, à pele, às memórias. Aracy seguia com sua missão, agora mais arriscada do que nunca. Os navios já não partiam com a mesma frequência. As fronteiras tornavam-se labirintos hostis e a vigilância nazista atingia seu ápice paranoico. Mas onde muitos recuavam, ela avançava. Era como se cada novo obstáculo alimentasse sua determinação. Não era teimosia menos, era consciência. Aracy sabia que muitos dos que buscavam sua ajuda estavam a um fio de serem deportados para campos que, embora ainda envoltos em segredo, já deixavam rastros de desaparecimento. Ela não podia Dixa. Loz para trás, uma tarde particularmente tensa, marcou um dos momentos mais decisivos de sua missão. Uma família com 2 crianças pequenas chegou ao consulado com expressões que rompiam até os rostos mais endurecidos. As roupas estavam sujas, os olhos fundos e os documentos parcialmente destruídos pela fuga. Aracy percebeu imediatamente que estavam sendo caçados. Havia marcas de pressa em cada dobra do papel. E a mãe tremia de forma irregular, como alguém que havia corrido por horas. Antes que pudesse falar, a mulher caiu de joelhos, segurando as mãos de Aracy com desespero. A funcionária, mantendo a compostura, levantou-a com delicadeza e pediu silêncio com um toque suave. Ali, no sussurro entre 4 paredes, mais do que uma fuga foi planejada, menos foi restaurada. A fé, Aracy reorganizou seus papéis, escreveu com precisão quase sobrenatural e criou uma rota que envolvia horários específicos no porto, identificação falsa costurada dentro das roupas das crianças e uma combinação de sinais visuais para indicar que o caminho estava livre. Orientou o pai a manter a calma, mesmo quando os inspetores subissem a bordo. A cada palavra, a família a escutava não como funcionária de um consulado, mas como última esperança humana. Horas mais tarde, a cidade foi tomada pelo som de explosões. Bombas caíam nas áreas industriais, iluminando o céu noturno com flashes laranja e sombras violentas. Entre uma explosão e outra, Aracy caminhava pelas ruas geladas, o rosto iluminado apenas pela luz tremeluzente dos postes que ainda funcionavam. Seu foco estava no porto. Ela sabia que a família tentaria embarcar naquela noite. Sabia também que, sob o caos do bombardeio, a vigilância poderia estar momentaneamente distraída menos ou dobrada. Cada passo era uma aposta, cada respiração, um risco. O porto estava coberto por uma névoa espessa, densa como cortina de fumaça. Holofotes varriam a área com movimentos lentos, quase preguiçosos, como olhos gigantescos procurando algo que ainda não sabiam nomear. Aracy se escondeu entre cargas empilhadas, observando o movimento dos inspetores, memorizando cada padrão, cada gesto, cada distração. A família que tentava salvar estava próxima. Ela tinha certeza. Podia sentir a urgência no ar.
Podia sentir o medo pulsando como um segundo coração. Os minutos passaram como horas. E então, ela viu menos a figura pequena de uma criança segurando uma mala. A mãe, ligeiramente atrás. O pai com o olhar duro de quem estava pronto para morrer, mas não para desistir. Eles avançavam com passos contidos, tentando parecer parte do cenário, tentando parecer invisíveis. Mas, naqueles tempos, nada passava despercebido por muito tempo. Um oficial se aproximou, desconfiado. Aracy observou a cena com tensão terrível. O homem pediu os documentos. O pai os entregou com mãos que tentavam não tremer. O oficial analisou, levantou o olhar, estreitou os olhos. Foi quando uma explosão distante estremeceu a estrutura metálica do porto, iluminando tudo com um clarão violento. Em meio ao caos momentâneo, o oficial desviou sua atenção. Aracy aproveitou exatamente esse segundo para agir, caminhou até o oficial como se tivesse autoridade, falou em alemão seguro, instruindo-o a se dirigir à área oposta mencionando um suposto problema urgente, envolvendo carregamentos. O tom da voz e a postura firme eram suficientes para dar credibilidade. O homem hesitou, mas acabou obedecendo. A família não compreendeu totalmente o que acontecera, mas seguiu o gesto discreto de Aracy, entrando rapidamente na fila, já em movimento. Pouco depois, desapareceram na escuridão do navio. Aqueles segundos, apenas segundos, representaram a diferença entre vida e morte. Aracy permaneceu ali mais alguns minutos, certificando-se de que o navio partira sem suspeitas. O ar estava frio o bastante para cortar a pele, mas ela apenas respirou fundo, sentindo o alívio amargo que vinha sempre depois de salvar alguém. Não havia comemoração. Não havia sorriso, apenas a consciência de que, enquanto um grupo escapava, dezenas mais batiam à porta do consulado no dia seguinte. Hamburgo estava afundando em escuridão, e o tempo era inimigo. Mas Aracy continuava. Ao retornar ao consulado na manhã seguinte, encontrou mais uma fila silenciosa. Pessoas com olhares vazios, roupas gastas, crianças agarradas a braços magros. Cada rosto parecia carregar o peso de séculos de perseguição. Aracy percebeu que o fluxo aumentava. A Alemanha começava a deportar judeus em massa. Rumores sobre campos de trabalho forçado circulavam como fantasmas. E, embora ninguém tivesse ainda total clareza do horror absoluto que se escondia por trás das cercas de arame farpado, todos pressentiam que desaparecer para lá era desaparecer para sempre. Aracy intensificou sua operação. Começou a trabalhar horas extras, escondendo documentos em paredes falsas de armários, fingindo conferências inexistentes para afastar supervisores, criando identidades provisórias com a habilidade de uma artista. Nesse processo, sua própria vida tornou-se uma sequência de passos ensaiados, cada resto calculado, cada silêncio medido. O auge de sua missão veio quando os nazistas começaram a perceber inconsistências numéricas. Vidas estavam escapando por uma brecha que ninguém conseguia identificar. Inspeções começaram a ocorrer com frequência avassaladora. Aracy passou a ser observada. Não diretamente, os nazistas raramente atacavam, sem certezas menos. Mas o clima ao seu redor mudara. Olhares demorados, perguntas indiretas, rondas nos corredores do consulado. A tensão se tornou permanente. Era como caminhar dentro de um campo minado, sem ver onde pisava. Ainda assim, Aracy não parava. O número de vidas salvas chegava a centenas. Homens, mulheres, crianças, idosos. Histórias inteiras que encontravam nova chance de existir, graças a uma mulher que se recusava a aceitar o mundo como era. Ela sabia que podia ser descoberta a qualquer instante. Sabia que havia uma cela preparada para pessoas como ela, em algum lugar escondido da cidade. Mas, mesmo diante desse destino possível, seu espírito não fraquejava. Quando o cerco apertou ao extremo, Aracy tomou uma decisão que exigia não apenas coragem, mas fé absoluta em algo invisível. Começou a expulsar fisicamente alguns documentos do consulado, enviando-os para casas de conhecidos, escondendo papéis dentro de livros que doava a bibliotecas locais, queimando registros duplicados que poderiam comprometê-la. Essa operação de limpeza clandestina manteve sua rede viva por mais meses do que qualquer resistência imaginaria possível. No final de 1942,
quando a guerra atingia seu ponto mais brutal, Aracy percebeu que sua luta não era mais apenas contra o sistema, menos era contra o tempo, contra a morte, contra a memória. E mesmo assim, lutou até o último segundo possível. Salvou pessoas, mesmo quando as rotas estavam quase fechadas, mesmo quando os navios tornaram-se raros, mesmo quando o futuro parecia encolher como o fim de uma vela. Quando a guerra acabou e o silêncio PS artilharia começou a cobrir a Europa destruída, Aracy não emergiu como heroína nos jornais. Não buscou reconhecimento. Não proclamou vitórias. Voltara ao anonimato com a mesma dignidade com que salvara vidas. Mas os sobreviventes sabiam. Sabiam que respiravam porque uma funcionária do consulado brasileiro em Hamburgo ousou desafiar um regime inteiro com apenas uma arma, sua humanidade. O mundo, aos poucos, reconstruía-se. E Aracy seguia seu caminho sem esperar agradecimentos. Nunca buscou glória. Menos buscou apenas fazer o que era certo. Décadas depois, quando documentos começaram a surgir, quando histórias se cruzaram e testemunhos se uniram, o número impressionante veio à tona. Cerca de 800 vidas haviam sido salvas graças a ela. 800 histórias que não foram apagadas. 800 vozes que continuaram a ecoar através das gerações. E assim, quando a neve finalmente voltou a cair sobre as ruas renovadas, cobrindo as marcas da guerra e devolvendo à cidade o silêncio de que tanto precisava, um pensamento pairou no ar, suave, melancólico, eterno. Não são os exércitos que definem a resistência humana, são os indivíduos silenciosos, invisíveis, que escolhem enfrentar a escuridão, mesmo quando ninguém está olhando.